ele cumpriu inúmeras profecias. Olá, amigos, muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Suzana Oliveira e nós estamos aqui juntos conhecendo, aprofundando, estudando o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E nós estamos na série Quem é esse Nazareno? Estamos hoje no 3º episódio, onde vamos falar sobre as profecias messiânicas, o que estava escrito a respeito do Messias e que o nosso Nazareno cumpriu. Eu quero começar lendo com vocês um texto que é bem conhecido, que está lá nos Profetas, um texto de Isaías, que fala a respeito do Messias que viria. Lá em Isaías, no capítulo 9, no verso 6, está escrito assim: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso ou Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O seu governo será de paz e não terá fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Olha só, nós estamos aqui numa passagem muito importante, uma passagem de um dos maiores profetas que a gente viu lá no Antigo Testamento, um profeta que anunciou tanto de Deus para a nação de Israel. E aqui Isaías está apontando para o Messias, para aquele que viria, para o esperado, porque a nação de Israel estava esperando por um governo que viesse com justiça, um governo que viria restabelecer Israel, como a gente falou no último episódio. Se você ainda não viu, corre lá na série Quem é esse Nazareno? Nós já estamos no 3º episódio hoje. E falando sobre essas profecias, nós vamos ver inúmeras referências que falam a respeito de Jesus, do Messias que viria. Então, desde o início, a gente sabe que lá em Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 3 de Gênesis, Deus deixa uma palavra liberada. Ele diz para a mulher que a semente da mulher esmagaria a semente da serpente. Naquele momento, nós já vemos um apontamento do Senhor para o Messias, para aquele que viria resgatar a humanidade. Mas a gente vai correr um pouquinho para frente, a gente vai lá para o livro de Salmos. Isso mesmo, existem inúmeros salmos apontando para o Messias. Você sabia disso? Lá em Salmos está falando a respeito do Messias, daquele que viria e que falaria em parábolas. Em Salmos também está escrito que o Messias teria as suas mãos, os teus pés perfurados. O que aconteceu com Jesus na cruz? Ele foi pregado naquela cruz, teve ali os seus pés, as suas mãos com cravos que atravessaram ali a sua pele. Jesus cumprindo cada uma das profecias a respeito do Messias. Neste mesmo Salmo, capítulo 22, está escrito que lançariam sorte sobre as roupas de Jesus, sobre as roupas do Messias. Algo importante que a gente precisa entender é que no Antigo Testamento não existe o nome, o termo Jesus usado dando referência ao Messias. Então, como que está escrito no Antigo Testamento? Está falando do ungido do Senhor, do servo do Senhor, do rei que viria, do Messias. Então, não existe o termo Jesus. Tá? Então, Jesus é um nome próprio que o nosso Cristo, o nosso Messias recebeu. Tá? Então, esse nome só tem no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, quando a gente vai buscar referências
para Jesus, o Cristo, o Messias, a gente vai encontrar como o ungido de Deus, como o rei que viria governar sobre Israel, um rei que traria um governo divino, sabe? Então é algo sobrenatural. Vamos ver como o Messias, tá? Então o termo Jesus, ou o nome próprio Jesus, só está no Novo Testamento, ali na Bíblia Sagrada. É importante a gente entender isso, porque talvez se você fizer uma pesquisa rápida aí na sua Bíblia, você não vai encontrar o nome de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque ali não tinha esse nome próprio. Jesus ainda não estava revelado às nações, revelado a Israel como o Filho de Deus. Havia apenas profecias, e é isso que a gente está vendo aqui no episódio de hoje. Nós ainda vemos nesses salmos que Jesus seria zombado. Gente, naquela cruz, Jesus estava pagando um preço. O Messias, o Cordeiro de Deus, estava ali sendo entregue. E ainda ali zombaram dele. Gritaram, desce da cruz se você é o Filho de Deus. Queridos, você já se colocou nesse lugar? Você já se imaginou nesse lugar? O que é que você faria? Jesus tinha todo o poder para descer daquela cruz, para vir com juízo, mas ele tinha um propósito. E porque ele foi obediente até a cruz, o Senhor o estabeleceu, o nome de Jesus como nome acima de todo nome. Então, mais uma profecia cumprida. Leia o Salmo 22 e verifique, acompanhe. Pega aí a palavra para você entender como que o nosso Jesus se torna o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, e como ele cumpre cada uma das palavras que foram liberadas sobre a vida dele. Nós vemos também que até mesmo o vinagre, o fel, seria oferecido para Jesus. Está escrito também lá em Salmos, gente, lá no Salmo 69 também está escrito sobre isso. Nós vemos que Jesus é aquele que ressuscita dos mortos. Está escrito também. Querido, Jesus, ele cumpre todas as profecias que foram liberadas a respeito do Messias, a respeito do ungido do Senhor. Ele cumpre cada uma delas. Por quê? Porque ele vem para mostrar para a humanidade que Deus amou cada um de nós, que Deus nos ama, que Deus tinha um propósito, que o que Deus queria era a reconexão, o relacionamento com a humanidade. E Jesus vem para pagar o preço para que eu e você pudéssemos novamente nos relacionar. Mas esse é assunto do próximo episódio. Hoje a gente está falando das profecias. Pode ser que você ainda não tinha ouvido ou lido a respeito desses termos, dessas palavras liberadas para a vida de Jesus. Então, é por isso que a gente está estudando, porque a gente precisa conhecer a palavra. Existem vários profetas que anunciaram a respeito do Messias. Então, a gente falou aqui sobre Isaías, temos também o profeta Jeremias, Zacarias, o profeta Miqueias, claro, além dos Salmos, além do que está escrito em toda a palavra. Se você pegar todos os livros, os 39 livros do Velho Testamento, né, que é a Antiga Aliança, você vai encontrar uma referência a Cristo, ao Messias, aquele que viria ao ungido do Senhor. Então aqui eu estou trazendo para você aquelas que são mais relevantes. E olha só, quando a gente fala Jesus nasce de uma virgem, Jesus nasce em Belém, ele tem o seu ministério na Galileia. Será que tem isso escrito nas profecias? Tem sim. Então a gente vai ver o nascimento virginal está lá em Isaías. Gente, Isaías no capítulo 7 fala que ele viria de uma virgem. A respeito de Belém, que é uma cidadezinha que, vamos falar assim, ninguém dava nada por ela, está escrito que de lá nasceria o Salvador. Lá em Miqueias você vai encontrar essa revelação, essa profecia anunciada a respeito de Cristo. Um fato muito importante que também está escrito no Velho Testamento, que Jesus viria da linhagem de Davi. Por quê?
a gente sabe que Deus fez uma aliança com Davi. E nessa aliança ele fala que o trono será perpétuo ali na família dele. E que o ungido do Senhor, que esse Messias também viria de Davi. Está escrito. Jesus cumpre todas as profecias ao seu respeito sobre o Messias. Então, tanto no seu nascimento quanto na sua vida, o seu ministério, em tudo que ele fez, enquanto ele esteve aqui nessa terra como homem, ele cumpre todas as palavras que foram reveladas, para que aquele povo, para que os judeus não tivessem dúvidas de que ele realmente era o Filho de Deus, que ele era aquele que eles esperavam, aquele que foi enviado por Deus. Mas ainda assim a gente sabe que muita gente não acreditou. Muitos, principalmente os sacerdotes, aqueles que tinham a palavra disponível, que estudavam a palavra, eles não creram em Jesus. Mais um fato interessante a gente vê lá em Isaías, no capítulo 52, onde a palavra fala que aquele que viria, que o Messias, que o enviado do Senhor, ele seria um servo sofredor. E às vezes a gente olha para Cristo e hoje, nos nossos dias atuais, a gente consegue enxergar tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus passou, o preço que foi pago. Mas para aquela geração, ali até mesmo no início, quando Jesus começa o seu ministério, eles esperavam por um Messias governador, alguém que tivesse poder e não alguém que iria sofrer. Então, é importante demais a gente olhar para esse capítulo e entender que já estava escrito que Jesus pagaria um preço, que ele morreria em nosso lugar, que ele seria o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, puro, sem mancha, para pagar o preço por nossas vidas. Nós vamos ver nesse contexto sobre a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, pouco tempo antes da crucificação. Então, a forma como ele chega ali, como ele é recebido pelo povo, está escrito. Está escrito também que, como uma ovelha muda, ele iria perante ali os seus acusadores e ele não abriria a boca. Queridos, tudo que estava escrito a respeito do Messias, daquele que viria, todas as profecias foram cumpridas em Jesus. Então, a palavra é verdadeira, a palavra é fiel e aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus tinha para entregar para aquele povo, ele cumpriu em Jesus. E eu quero encerrar aqui esse episódio aqui de hoje falando sobre um texto que Jesus leu e que ele causou muita polêmica ali quando ele dá início ao seu ministério. Então ele vai ali na sinagoga no dia que ele ia ler ali sobre a lei, sobre as profecias, sobre os escritos, e ele leu um texto-chave. Ele leu o quê? Um texto de Isaías. Isaías fala de quem? Do Messias que viria. E esse texto está lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 17, Jesus abre ali os rolos. Ele está lá no dia que ele tinha oportunidade, no dia que ele pôde compartilhar da palavra e ele causa polêmica. É o dia que todo mundo olha para ele e fica esperando para ver o que vai acontecer. E o que ele lê? Ele lê um dos escritos de Isaías. Vou ler com vocês lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 17. A partir do verso 16. Quando Jesus chegou em Nazaré, cidade da sua infância, ele foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e o que é chegado o tempo do favor do Senhor.
Olha só, nós lemos do verso 16 ao verso 19. E olha no verso 20. Jesus então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou. E agora o que é que aconteceu? E todos na sinagoga olhavam atentamente. Estava todo mundo esperando para ver o que ele ia falar a respeito dessa passagem. Então, no verso 21, ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. No verso 22, então, todo mundo começou a falar a respeito do que Jesus estava fazendo, então, que ele já estava em Cafarnaum e tudo que estava acontecendo naquele momento. Mas, o que acontece? Eles começam a olhar para o Jesus homem, para o Jesus que cresceu ali, para o Jesus que fez parte daquela vizinhança, daquele local. E eles falam, mas esse aí não é o filho do José? Esse aí não é o carpinteiro? Como ele pode falar que ele é o ungido do Senhor, que tem o Espírito de Deus? Queridos, foi isso que aconteceu. Ele leu o texto, ele falou, hoje se cumpriu as escrituras, o Espírito de Deus está sobre mim. E as pessoas, ao invés de olharem e de entenderem o que Jesus estava lendo ali, eles começam a olhar para o natural. Toda vez que a gente olha para o natural, a gente esquece do que é sobrenatural. Então, você que está aqui acompanhando essa série, você que está querendo conhecer quem é o Nazareno, pare de olhar só para aquilo que é natural. Comece a enxergar aquilo que é divino, aquilo que é sobrenatural. Comece a ver todas as profecias, todas as palavras que Jesus cumpriu, tudo aquilo que Jesus fez, todos os milagres, tudo que ele operou. E entenda que sim, o Nazareno, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o prometido do Pai, aquele que sim, os judeus esperavam e que foi entregue não só aos judeus, mas a todos nós. Entenda, esse Senhor, esse Nazareno, ele quer operar algo sobrenatural na sua vida. É por isso que você precisa conhecê-lo. Estude, leia, verifique cada um desses textos e permita o Espírito Santo falar com você. E no próximo vídeo você não pode perder, a gente vai aprofundar na vida do Messias, de Jesus, o Filho de Deus, esse que foi enviado, o Cordeiro do Pai. Então você não pode perder. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com alguém e eu te encontro no próximo vídeo.